acho que iniciar a vida política para uma mulher negra é um processo já de nascimento, de alguma forma. Acho que toda vez que tanto a gente precisa e tenta dialogar com políticas públicas, quanto até sobreviver a elas, é um ato político. Mas quando eu começo efetivamente a minha militância, é quando eu, inclusive, tenho a noção de que isso é possível, né? De que é possível você pleitear seus direitos sem tomar um tapa na cara da PM. Eu inicio minha vida política por uma questão de sobrevivência, né? Porque dentro da Maré a gente muito cedo já aprende os limites entre a vida e a morte. Então, acabar militando nos direitos humanos é algo que a gente é levado a fazer. Não é uma questão de escolha quando a gente vive na favela. Após a morte da Marielle, o que era um ciclo de conversas praticamente inacabadas com a Marielle, porque eu estava sempre saindo pela tangente, o que era um ciclo de conversas inacabadas com a Marielle, com algumas figuras da coordenação política da Marielle, passou a ser uma conversa mais séria e uma possibilidade real. Fazer parte dessa bancada aqui é uma felicidade. E a gente provou que não vai vir mais uma mulher por vez. Vai vir todas as mulheres que quiserem, no tempo que quiserem. Quando você fala vida política, você está perguntando quando eu iniciei minha vida da política institucional ou a vida da luta desses 30 anos? Quando a gente foi eleita, a gente ouviu uma frase que tem sido norteador da nossa atuação aqui dentro, que é um pé na institucionalidade e 1000 pés fora delas. Então, a gente não acha que as duas atuações elas diverjam ou elas necessariamente andam separadas. A gente precisa estar nesse lugar, construir um diálogo constante com a nossa base social, entendendo a favela e os espaços de periferia como potências, né, de construção de novos modelos de sociedade, inclusive. Porque quando a gente olha para a favela e para a periferia e diz que aquilo dali é um problema de polícia, ao invés de ser uma questão de política, a gente já disse quem são os inimigos dessa sociedade. Uma vez eu participei, ainda em campanha, de uma atividade. Perguntaram, o que você tem a dizer sobre o SUS? Eu tenho a dizer como usuária. Eu não sei mais nada do SUS, eu sei como usuária. Eu falo, como usuária aconteceu isso, isso e isso. E aí a gente consegue elaborar um diagnóstico sobre aquele serviço, que não é talvez o diagnóstico técnico, mas é um diagnóstico preciso de quem vivencia. A gente vai fazer um ano sem um resultado concreto sobre quem mandou matar a Marielle, né? E quem matou a Marielle. Isso traz pra gente uma descrença muito grande sobre qualquer tipo de investigação, né? A gente já viu diversas linhas de investigação e a gente tem uma preocupação muito grande que esteja se armando aí uma grande cortina de fumaça que nos impeça de ver onde está realmente o problema. Então, eu acho que é um descaso e um escárnio do Estado, né, dos órgãos públicos que estão diretamente relacionados à investigação do assassinato da Marielle, que não nos apresente algo concreto, porque a execução sumária da Marielle é um feminicídio político, e em sendo como tal, a gente precisa de ter uma resposta concreta, né? A democracia está em risco. A própria bala que atingiu a Marielle foi um lote desviado da Polícia Federal, que inclusive foi o mesmo lote de balas que foi a maior chacina de São Paulo, que foi Osasco e Barueri, mortos 21 jovens numa única noite. E são todos lotes de balas do Estado. Então, a primeira resguarda tem que ser dentro da própria institucionalidade. Então, se tem desvio de arma, como esse desvio acontece, como o Estado pode intervir nisso? Se a gente quer desmantelar as máfias que existe, a milícia, o escritório do crime no nosso Estado, a gente precisa desmantelar as facções. Então é necessário a gente investir numa política de segurança pública que a arma seja o último e talvez não usado artifício. Em novembro de 2017, Marielle Cicerone, um encontro chamado Mulheres na Política, onde a gente colocou na ABI, né, Associação Brasileira de Imprensa do Rio de Janeiro, um auditório que cabe cerca de 600, 700 pessoas. A gente conseguiu lotar esse auditório, chamando as mulheres para comporem
esse lugar na política, né? Então foi muito importante, porque dali surgiram muitas das mulheres que vieram a ser candidatas depois, outras nem tanto, mas o debate de fundo que a gente estava fazendo ali era como construir essas novas figuras na política, né? A gente vai conquistando o mundo do trabalho, todas essas ondas do feminismo, mas a política ainda é incipiente, mesmo com isso que a gente chama de nossa, né, 2019 a gente tem mais mulheres na política, mais mulheres negras, mais mulheres periféricas e tal, mas a gente ainda é uma parcela ínfima no legislativo e, quiçá, no executivo. Então, vejo como resposta de processos que vão se agregando, se fortalecendo no decorrer, né? Um vai entregando a responsabilidade para o outro, então de um processo que é corrente, né? Ele vai, corrente de rio, né? Ele vai seguindo e vai gerando os resultados. Então, com uma série de eventos no meio do caminho. Eu acho que vai ser um trabalho muito longo pra gente, porque o que está em disputa são narrativas de todos os sentidos. Eu acho que a gente teve muita dificuldade de conseguir construir narrativas ao longo dessa conjuntura louca que está o Brasil. Mas é uma frase da MC Sabrina que eu acho que é muito desse momento, que é: quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, uma das narrativas que eles não conseguiram ganhar de nenhuma forma foi, por exemplo, o caso da execução da Marielle. Tentaram de inúmeras formas desfazer o que era a atuação dela. Tentaram falar que ela era envolvida com tráfico, que foi eleita por facção, que era mulher de bandido e que ela foi morta por um bandido, que foi briga de um bandido com outro. Então, tentaram de inúmeras formas e eles não conseguiram. A realidade é que, para Marielle Franco, executada no dia 14 de março, foi uma tragédia nacional e segue sendo e seguirá sendo. Eles não conseguiram manchar o legado da Marielle. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente não está numa lógica de levar o legado da Marielle, porque o legado da Marielle é um legado universal, não é de uma pessoa, não é de uma luta, entende? É das pessoas que se entendem como humanas e que lutam para superar as desigualdades sociais. Eu acho que esse é o maior recado da Marielle, né? O debate da democracia e de quanto que as pessoas precisam se apoiar e se apropriar das ferramentas que a gente tem para conseguir conquistar aí os nossos espaços que foram historicamente negados a nós. Então, estar hoje nessa casa, no parlamento, que historicamente negou as mulheres negras, população de favela e periferia, de estarem aqui, se sentirem não só representadas, mas terem voz e vez nesse espaço, é sem dúvida algo que traz para a gente uma responsabilidade. Então a ideia é muito mais de continuidade dessa memória, guardadas as devidas proporções, né, porque eu entendo que a gente não está aqui para aprovar projeto da Marielle, né, enfim, mas para fazer uma construção individual também, de perfis, né? Claro que as pautas elas convergem muito, porque é óbvio, né? Olhando para a gente imagina por quê. Você tem uma pauta de favela, você tem pauta de mulheres negras, você tem pauta de gênero, você tem pauta de negritude e direitos humanos. Então você acaba tendo convergência de temas. E muitos deles a gente ajudou a construir. É muito engraçado, porque quando eu estava ali no mandato, a gente ficava assim: ai, a Marielle reclama demais, ai, a Marielle isso, ai, a Marielle... Só que aí daqui a pouco você se vê assim, estando numa situação e você fica perdida e você lembra exatamente: a Marielle nessa situação faria isso. E aí você faz. Então, às vezes é no dia a dia, no assinar um projeto, não ir falar no microfone, não encarar um deputado do PSL. Não, a Marielle ficava assim, eu vou ficar assim também. É esse pequeno dia a dia, mas eu acho que também é na construção no geral, né? A Marielle se tornou um símbolo mundial, planetário, universal, porque ela não deixou de lutar para evitar que a humanidade se desumanize, né? Ela ousou estar nesse espaço que é tão homofóbico, LGBTfóbico, racista, né, machista, classista, que essas mulheres estariam onde elas queriam ou deveriam estar. Então, a Marielle, ela é um presente, né? A Marielle é essa referência porque ela é um presente para a humanidade. Eu acho que a Marielle, ela representa pra gente
esperança do é possível. E o é possível não é necessariamente a mudança que vem pelo parlamento. O é possível sim da gente se levantar de não vamos ser silenciados, não vamos voltar para a senzala, não vamos aceitar de cabeça baixa, não somos mais escravos, não somos mais alvo do genocídio de sempre. A Marielle inspira o sentimento de cumplicidade da dor das mulheres negras, da dor, da força, da capacidade de resistir, da resiliência, de superar. Mas não é daquela superação de frase de efeito, né? É de superar mesmo, superar as próprias limitações, os medos, as angústias. Não porque ela virou um símbolo numa camiseta ou numa bandeira, porque foi executada, mas porque ela era em vida realmente. Jamais, em nenhum momento, ela largou a identidade dela de mulher negra e favelada para caber dentro da Câmara dos Vereadores. Então aqui nós não vamos largar a nossa identidade de jovem, negra e feminista para caber na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa que vai ter que aprender a comportar o que é a maioria social do seu estado.